Ficou marcado no tempo a história daquela gente que ergueu sonhos e glórias sem saber se a vitória ia se fazer presente. Os poceiros dessa terra pra defenderem este chão, como barreiros solitários, pelearam com os proprietários e fundaram a associação. 83 foi o ano da vitória na justiça. Eu sei assim mais ou menos que já foi na reunião decidida para reservar os espaços comunitários, onde reservaram a horta, reservaram a igreja, já o posto de saúde, tudo isso, associação, isso aí foi reservado na época por espaço comunitário, que eu me lembro. Os poceiros desta terra pra defenderem este chão. Eu me lembro da primeira reunião que foi feita. Foi um dia do Natal, aqui na Dona Virgínia, para começar a plantar a horta. Aí nós começamos em grupo, era grupo só, tudo não era grupo. Eu peguei um caderninho, marcava. Natal trabalhou 3 horas no dia, marcava. Cada um marcava as horas que fazia. Depois, quando dava o produto, a gente repartia conforme a pessoa trabalhou, porcentagem. Mas daí não deu certo. Não deu certo aqueles que trabalhavam um pouco queriam receber igual aos outros. Aí, então, vai terminar a horta desse jeito. Daí, lembra a reunião decidiu, daí cada um plantar seu canteiro. Daí deu certo isso. Os poceiros desta terra pra defenderem este chão. A minha plantação aqui da horta foi assim, né? Foi lavrado aqui com uma piscina, um trator. Da nossa férias. Foi lavrado aqui. Aí nós fizemos uma reunião onde a igreja ali, o professor Antônio, na frente do caixão de trabalho. Vamos plantar a horta ali. Aí o que vamos fazer? O que vamos plantar? Vamos plantar, a época de plantar milho e mandioca. Aí que decidimos plantar uma verga de milho e uma verga de mandioca. Verga de milho e uma verga de mandioca. E plantemos aqui. Plantemos, capinemos, né? Chegou perto da hora de colher, começou a aparecer as plantas aqui. Mas foi pouca coisa na época aí. O pessoal vinha, cada fome também, né? Pegava e vinha aqui, apanhava e levava para comer. Não tinha comida, né? E aí foi a primeira plantação que foi feita aqui. Os poceiros desta terra pra defenderem este chão. A minha lembrança vem através da comunidade. Todos esses equipamentos que nós temos aqui, nessa horta comunitária, que para mim é a menina dos olhos aqui da nossa vila, foi tudo conquistado com luta e projetos que a associação foi buscar. A horta está sendo conhecida em toda Canoas por causa da organização e dos projetos. Em 83 consagrou-se a vitória na justiça, tornando a batalha justa. Foram os assessores comunitários, agentes de pastoral da Igreja Católica, das comunidades eclesiais de base, freis, irmãs, que se preocuparam em garantir um livro para o registro das lembranças dos fatos, acontecimentos e decisões da caminhada da horta comunitária. Então, já na abertura se coloca este objetivo, e isto ocorreu em janeiro de 1989, 5 anos após o início da caminhada. Os poceiros desta terra pra defenderem este chão. Como já foi visto pelo depoimento do Edelmiro, a experiência comunitária, partilhando horas trabalhadas com produtos, foi infrutífera. Em seguida veio a experiência da roça comunitária narrada pelo Natal das frentes de trabalho.
Mas ao longo do ano de 1985 houve uma seca muito forte e início de 1986. No entanto, em meados de 1986, as mães do Clube de Mães da comunidade Nossa Senhora dos Romeiros, junto à horta comunitária, resolveram iniciar grupos de mulheres. E aí surgiu, então, a coordenação da horta, tendo uma coordenadora de cada grupo, incentivando a partilha dos produtos. No mês de agosto, conseguiram, através da LBA, um projeto para comprar as primeiras ferramentas e mais mudas, mangueiras para irrigação. No primeiro semestre de 1987, teve o incentivo importante dos agentes de pastoral, as irmãs, os freis e, sobretudo, do irmão Antônio Sequim, pois foi construído o cercamento da horta, com palanques de concreto e tela. E também, na sequência, foi construído o primeiro poço, resolvendo o problema da falta de água para irrigação da horta. Um grupo organizado tenta ocupar a horta comunitária e no dia 3 de setembro de 87, então a comunidade se organizou numa união entre plantadores e a Associação de Moradores, evitando esta ocupação. Nesse sentido, sentiu-se a necessidade de um zelador. Mesmo assim, foi paga uma pessoa para ser a segurança da horta. Foram discutidos critérios do novo zelador. O critério primeiro era quem não tinha terreno e casa, que entendesse de lavoura e hortaliças, que se integrasse na comunidade, que estivesse disponível em atender as pessoas que vinham trabalhar na horta. Em troca, ganhava moradia, água potável e luz elétrica. Dentre as várias famílias que se apresentaram, foi escolhida a de Valdir Oliveira e Luci Lopes de Oliveira. Este casal continua até hoje na horta comunitária. 3 eventos no ano de 1988 foram propulsores da caminhada da horta comunitária. O primeiro deles, no mês de maio, uma congregação de irmãs religiosas doa uma tubata de uso permanente na horta. Para qualificar a água do poço, foi apresentado um projeto para a Caritas de irrigação. E no dia 16 de julho, o senhor Gilmar da Caritas esteve apresentando o projeto, onde depois de um ano os moradores teriam que retornar 10% dos valores aportados. Com isto foi construída uma estrutura em cima do poço, tendo uma caixa de água lá no alto. E, através de encanamentos, a água chegava nas testadas dos canteiros e facilitava também a irrigação por mangueiras da roça comunitária. O sistema de coordenação coletiva, com coordenadores de grupos, tomando decisões nas reuniões, nas assembleias, auxiliados pelos assessores, garantia o protagonismo dos plantadores da horta, mas eram necessárias regras mais permanentes. Assim que surgem os 10 mandamentos da horta, que foram uma construção coletiva e passou a ser um referencial que ainda hoje é utilizado entre os plantadores. Vejamos como foi a construção entre outubro de 87 até lá pelos primeiros meses de 1988.
desta terra para defender este chão. A Assembleia de 27 de agosto de 1988, registrado na ata, tendo como anexo a sua pauta e a assinatura dos presentes, ela é elucidativa de todas as reuniões de coordenação e assembleias que começaram a acontecer na horta comunitária. Sempre se iniciava com uma reflexão bíblica. Neste caso, ela foi encenada, a parábola do semeador de Mateus. Em seguida, foi feita a memória da caminhada, porque havia muitas pessoas novas. Então, a memória da história da vila, do porquê da horta, sua caminhada. Aqui foi votada pela primeira vez uma coordenação de 6 pessoas, independente de serem de grupos ou não, incluindo, inclusive, a Lucy, que era zeladora da horta. Os poceiros desta terra para defender este chão. É grande o número de atas em que registram a forma como era realizada a sustentabilidade financeira de todo o manejo da horta. Existem cotizações, rifas, busca de projetos e confraternizações. As cotizações de cada grupo ou de cada plantador da horta referem-se quase sempre na busca de esterco orgânico com o carroção junto aos tambos de leite e do óleo para o trator na lavração da horta. As rifas, elas são realizadas para despesas mais amplas, como o pagamento da luz elétrica, a aquisição de sementes e a aquisição de fertilizantes. Constam também as confraternizações, geralmente nas assembleias gerais, mas também, como é o caso da aquisição de um porco que foi partilhado por vários grupos plantadores da horta. Um sinal também de entrosamento e de celebração da caminhada. Os poceiros desta terra para defender este chão. Para a representação jurídico-institucional e legal, eram acionadas 2 entidades parceiras. Na questão dos contratos, convênios, como a Caritas, contrato do zelador, era utilizada a paróquia São Pio X. E para a representação mais política, junto às autoridades municipais, era a Associação de Moradores. Assim sendo, começou a discussão de se criar a Associação da Horta Comunitária União dos Operários. Foi o que ocorreu no dia 25 do mês de maio de 1996. Uma vez constituída e registrada, a Associação da Horta União dos Operários começa a apresentar vários projetos. Interessante notar que já no ano de 1998 se inicia um curso para jovens, com a finalidade de construir um minhocário na produção de humus para a horta, qualificando-se assim a adubação orgânica. A construção de um pequeno galpão, dos caixotes para acomodar o minhocário e também a busca do esterco, sobra de comida das residências que eram trazidas pelos jovens, folhas que caíam nos pátios das casas, tudo isso foi um trabalho dos jovens e resultou em uma grande quantidade de humus que era utilizada nos canteiros da horta. Para estimular esses jovens, foi construída também uma estufa, tendo 2 grandes finalidades: utilizar o humus e também, no abrigo das intempéries, a produção de verduras e legumes, sendo um exemplo para os plantadores da horta replicarem em seus canteiros. Mas também o resultado da produção era vendido nas famílias da Vila União dos Operários e este recurso foi repartido entre os jovens, estimulando a geração de renda.
Gosto de trabalhar aqui na horta, a gente distrai os nervos, o tempo. É muito bom mexer na terra. Muito bom. Ajuda no orçamento da casa, que a gente ganha, aposentado, ganha pouco, né? Ajuda muito a gente. A verdura. E a gente dá para os filhos que não plantam aqui, a gente dá. Então a gente reparte com os vizinhos que não tem. É muito, muito gostoso mesmo. O trabalho assim os associados eles vêm nas reuniões, decidem, tomam as decisões em reuniões, se querem pegar mais canteiro, se querem se afastar, é tudo decidido em reuniões. Aí a gente tem um momento da partilha, né? Um que não tem alface troca com outro que não tem couve, e assim é feita a partilha. E também o que nos reforça mais e nos ajuda muito é os apoios, como um exemplo, a Emater, né? Através de reuniões mensais, trazendo novas tecnologias, alguma coisa moderna, mais moderna, né? A gente está tentando trabalhar com a agricultura orgânica, né? Com a compostagem, inclusive, e também com plantio de variedades adaptadas, adequadas para a época, né? E outras tecnologias, né? Como irrigação, está se pretendendo estufa também para produção de hortaliças. Eu sou assistente social, contratada pela OCU Uno. Aqui se trabalha com 70 famílias que vêm de vulnerabilidade social. Como esse projeto é segurança alimentar e geração de renda, tudo que a gente planta a gente divide com as mães. E aí elas levam para casa. E o excedente a gente faz uma caixinha que se chama geração de renda. Aí no todo final do projeto a gente estoura aquela caixinha e divide com as mães. Então é um trabalho muito, muito bonito. E aqui a nossa horta serviu de referência para outras experiências aqui no município de Canoas. Em 2009 nós fomos protagonistas do Fórum da Economia Solidária, aonde lá no ano de 2012, com a gestão da época, nós tivemos grandes experiências de feiras e também de replicação de hortas, com a horta da Nancy Panceira. Depois, agora mais nos anos de 2016, 2017, começamos ali com a horta do bairro São Luís, da Flor de Lis. Estamos aqui na horta Santa Isabel, que nos últimos anos foi a entidade que nós ajudamos a organizar, e também com a parceria com a Fundação Luterana de Porto Alegre, onde nós doamos a estrutura que dá a estrutura aqui.